Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da BlackBerry. Hoje, dia 17 de janeiro. O Ibovespa, assim como outros mercados globais, fechou em queda na terça-feira em torno de 1,7%, em um dia que somente uma ação do índice ele encerrou em alta e as principais notícias que pesaram foram as falas do diretor do Fed e também o ex-economista-chefe do FMI, segurando expectativas na questão de momento e intensidade dos cortes de juros, alegando que vai depender dos dados econômicos futuros. Outra notícia também foi a vitória forte de Trump na primeira disputa presidencial republicana de 2024 em Iowa, solidificando seu status como o potencial candidato do Partido Republicano. E também a crise no Mar Vermelho, que continua causando impacto negativo com uma elevação do custo de transporte devido à importante rota marítima sendo evitada. Com isso, houve ganhos por toda a curva de juros e o dólar também se fortaleceu em torno de 1,2%, fechando em 4,92. Os principais movimentos incluem as ações de commodities, como o Vale, que caiu em torno de 1,3% após a decisão do Banco Central chinês de manter a taxa de juros, e Petrobras caindo um pouco mais de 1% devido ao impacto da crise do Mar Vermelho no preço do petróleo. E devido ao avanço dos DIs, varejistas como Magalu e Grupo Pão de Açúcar também sofreram fortemente com uma queda mais de 4%. Em relação à renda fixa, as taxas futuras de juros fecharam em forte alta, seguindo os rendimentos das Treasuries. A vitória expressiva do Donald Trump nas prévias do Partido Republicano e os comentários conservadores do diretor do Fed sobre a trajetória da política monetária norte-americana foram os principais catalisadores do pregão. Em relação ao mercado global, nesta quarta-feira, os índices eles abrem em queda nos Estados Unidos em torno de 0,4%, 0,5%. Hoje o mercado ele aguarda dados de atividade econômica, falas de dirigentes do Fed e resultados do Banco Regional US Bancorp. Em relação à Europa, os mercados eles operam em queda, em torno de 1%, e atenções permanecem em Davos nas discussões do Fórum Econômico Mundial. E na China, os índices fecharam em baixa, com Hong Kong liderando a queda observada nos mercados asiáticos depois da China apresentar crescimento do PIB abaixo do esperado pelo mercado, apesar de atingir meta do governo, demonstrando necessidade de maiores estímulos. Em relação à economia, o PIB da China cresceu em torno de 5,2% em 2023, segundo dados publicados hoje. A leitura, embora mais baixa que o esperado pelo mercado, mostrou melhor em relação ao trimestre anterior. No entanto, o crescimento ele se deveu muito mais a uma base contraída no ano passado, já que a economia continua a mostrar sinais de dificuldades na recuperação pós-pandemia. Nos Estados Unidos, o membro do Fed, o Christopher Waller, disse em entrevista que o Banco Central norte-americano ele não deve se apressar em cortar a sua taxa de juros, defendendo uma abordagem metódica e cuidadosa. A fala ela reduziu a expectativa do mercado por um corte de juros já em março. E no Brasil, dados do setor de serviços mostraram alta em relação ao mês anterior, interrompendo uma sequência de 3 quedas com destaque para os serviços prestados às famílias. Apesar da alta, o PIB do setor terciário deve ter avançado apenas 0,2% no quarto trimestre, segundo as estimativas. E na agenda do dia, destaque para a divulgação da produção industrial e das vendas no varejo de dezembro nos Estados Unidos, além da publicação do livro bege do Fed. E no Brasil, os dados de vendas no varejo de novembro devem mostrar pequena recuperação em relação ao mês anterior. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.